Quem vê o Filho e nele crê, este tem a vida eterna, e eu o farei ressuscitar no último dia. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus à multidão: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Eu, porém, vos disse que vós me vistes, mas não acrediteis. Todos os que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem, não os afastarei. Pois eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas que os ressuscite no último dia. Pois esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Que assim seja. Podem sentar um pouquinho. Nós estamos vivendo agora a consequência do testemunho de Estevão. Estevão foi assassinado, morreu a pedrada, porque, segundo diziam as autoridades, ele estava subvertindo o povo, estava colocando ideias contrárias àquilo que as autoridades desejavam. Então, nós observamos a força do martírio, a força do testemunho. Quando alguém derrama o seu sangue por causa da fé, para testemunhar a sua fé em Jesus Cristo, os frutos que nascem desse testemunho são sempre abundantes. É este o grande resultado do testemunho de Estevão. E na mesma, vamos dizer assim, com a mesma força, Felipe, que também é um dos diáconos escolhido pelos apóstolos para exercer a função da caridade. E Felipe, com a mesma autoridade, com a mesma força de Estevão, vai também anunciar o Evangelho, vai também testemunhar Jesus Cristo com a mesma decisão, com a mesma força de Estevão. Para dizer que o que está por detrás disso tudo? O trabalho evangelizador dos primeiros discípulos é a continuidade da missão do próprio Jesus. Que Jesus continua agindo, que Jesus continua fazendo, que Jesus continua presente e realizando as suas obras. Aquilo que os discípulos fazem, Jesus continua manifestando o seu poder. Haja visto que o que Felipe está fazendo era muito parecido, se não igual, àquilo que Jesus mesmo fazia. As multidões. Felipe desceu a uma cidade da Samaria, antes até, versículo 4. Entretanto, aqueles que tinham dispersado iam por toda parte pregando a palavra. Portanto, não é só Felipe. Depois do testemunho de Estevão, não é só Felipe, mas também outros discípulos iam por toda parte pregando a palavra. E Felipe desceu a uma cidade da Samaria, anunciou-lhes o Cristo. Isso é uma coisa tremenda, porque nós podemos perguntar, no contexto que nós vivemos, o
que significa anunciar Cristo? Significa evangelização. Quando eu pergunto, o que significa evangelizar? Evangelizar nada mais é do que falar de Jesus. E falar de Jesus com entusiasmo, falar de Jesus com alegria. Como fizeram os discípulos, os primeiros discípulos. E aquele que testemunha Jesus verdadeiramente, aqueles que falam de Jesus, o Senhor confirma com os sinais aquilo que é dito com palavras. As multidões seguiam com atenção as coisas que Felipe dizia e todos, unânimes, o escutavam, pois viam os milagres que ele fazia. De muitos possessos saíam os espíritos maus, dando gritos. Numerosos paralíticos e aleijados também foram curados. E era grande alegria naquela cidade. Então, alegria nesse contexto deve estar no coração de quem anuncia a palavra, porque é com certeza esse um grande sinal de Deus, a alegria do Evangelho, né? Como diz o Papa naquela primeira exortação, né? Alegria do Evangelho. É esta alegria que deve estar no coração de quem anuncia Jesus. Mas também a alegria deve estar no coração de quem acolhe o Evangelho de Jesus, anunciado por aqueles que ele escolheu como testemunhas. Não é mais e nem menos do que isso o resultado que se deve esperar. Como fruto do ressuscitado e como fruto da evangelização que nós somos convidados a fazer. Anunciar a presença de Jesus com alegria para suscitar alegria e levar todos a seguir os passos de Jesus. O Evangelho nós ouvimos, estamos ainda no capítulo 6 e vamos até o final da semana ouvindo esse capítulo 6, onde tem a catequese de Jesus sobre o pão da vida. Versículo 35, eu sou o pão da vida, quem vem a mim não terá mais fome, quem crê em mim nunca mais terá sede. E esta realidade, como nós dizíamos ontem, o Senhor deseja alimentar a nossa fome espiritual, a nossa sede espiritual, a nossa sede de Deus, a nossa sede de coisas grandes, nossa sede de coisas bonitas, de estarmos com Deus. O Senhor Jesus pode saciar a nossa sede. Eu, porém, vos disse, e vós me vistes, mas não acreditais. Todos os que o Pai confia virão a mim. Todos. É por isso que é importante a gente pensar. Quando Jesus disse que todos aqueles que nele creem vão ter a vida eterna, significa também todos aqueles que não só acreditaram nele, mas como também viveram do jeito que ele viveu. Todos aqueles que fizeram o seu próprio projeto de vida, o projeto de Jesus. Por quê? Porque a gente pode pensar assim, aqueles que não viveram segundo o projeto de Jesus, que deram as costas o tempo todo para Deus, depois vão querer ficar com Deus? Se esses que nunca deram importância para Deus, viraram as costas para Deus durante a vida, depois eles vão estar com Deus? Até as pessoas dizem assim, mas Deus é bom, Deus é misericórdia, Deus é amor, no final todo mundo vai ser perdoado, no final todo mundo vai receber o céu. Né? Se for assim mesmo... Então, é preciso a gente aderir no projeto de Jesus, para que com Jesus, como diz o texto, nós também possamos ressuscitar. Que todos irão ressuscitar, isso não há dúvidas. Mas uns irão ressuscitar para a vida eterna com Deus e outros para a vida eterna sem Deus. E permanecer para sempre com Deus, não é depois da morte, no julgamento, que isso vai acontecer. Depois quando morrer, né,
será decidido que eu vou para onde eu vou. Não, isso é decidido, né, enquanto a gente caminha. Ou seja, é preciso que a gente faça conscientemente, de pés no chão, né, como eu disse, de pés no chão. É preciso que a gente faça adesão a Jesus e ao seu projeto. Não só algumas coisas do projeto de Jesus, ou algumas coisas que ele falou, algumas coisas que ele ensinou. Não, ao projeto de Jesus todo. Ou nós aderimos e acreditamos verdadeiramente nele, naquilo que ele falou, né? Ou então nós não aderimos. Porque não dá para aderir mais ou menos. Ah, eu sou mais ou menos cristão. Eu aceito mais ou menos aquilo que Jesus está dizendo. Eu aceito mais ou menos os seus mandamentos. Não, isso não existe. É aquilo que Jesus vai dizer em outros textos. Que o seu sim seja sim, que o seu não seja não. Que seja sim quando for sim, que seja não quando for não. Não existe uma terceira opção. O mais ou menos, né, não existe. Então, aqueles que irão ressuscitar, Jesus diz, aqueles que crerem nele, terão a vida eterna. Crer de forma, né, concreta, crer de forma perseverante, para então contemplá-lo face a face no céu. E nós já experimentamos esta alegria, né, aqui, enquanto caminhamos, vivendo a sua presença na Eucaristia. Portanto, que Jesus desperte em nosso coração o amor concreto para com Ele, e assim possamos escutar e viver os seus ensinamentos, para que um dia possamos contemplá-lo face a face no céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja